pesquisadora Candice Pomme utiliza o termo velha em construção, que basicamente significa se questionar. Que velha eu quero ser e o que eu estou fazendo para me tornar essa velha que desejo ser? Você já refletiu sobre quem você quer ser no futuro? De acordo com a pesquisadora, na longevidade precisamos nutrir 3 corpos, além do corpo físico: o corpo cognitivo, o corpo emocional e o corpo espiritual. O corpo cognitivo é alimentado por novos aprendizados, estímulos intelectuais. O corpo emocional deve ser nutrido com leveza, deixando para trás os fardos desnecessários, como aquele tijolo que você já não quer mais carregar na sua mochila. E o corpo espiritual, por sua vez, envolve a conexão consigo mesmo, com algo maior. Transcendendo o físico. Transcendendo o físico. É nesse bate-papo aqui que a gente teve com a Carla que a gente pode tirar esses caminhos para a gente conseguir chegar nessa velha em construção. É verdade. Segundo estudos sobre longevidade, a genética contribui com apenas 20% para a qualidade de vida na velhice, enquanto 80% depende do entorno e do ecossistema que você constrói ao seu redor. O tipo de amizade, relações, estilo de vida, a forma como você lida com as emoções. Ou seja, aquela questão de novo, né? O que eu quero carregar, o que eu quero deixar. Isso é importante. Quando você entende que a velhice é um destino, você encara esse processo de envelhecimento com uma leveza e qualidade. Olá, eu sou Ana Luísa Pereira. E eu sou Tiziane Fidelis. E esse é o nosso videocast Papo com Fado, um videocast baseado em histórias reais de imigrantes. Agora foi. Bom, olá, Tiziane. Tudo Olá. bem? Como você está? Estou bem, obrigada. Hoje é nosso último episódio de 2024. É verdade. Agora só em 2025 estaremos juntos Eu novamente. prometo em 2025 falar menos, é verdade. Sabrina Sato agradece. Olha, antes da gente apresentar a nossa convidada do episódio de hoje, não se esqueça de inscrever em nosso canal, divulgar para aquelas pessoas que vocês curtem, que acham que possam aproveitar essas histórias que a gente tenta trazer aqui com tanto carinho para vocês. E bora apresentar, então, nossa convidada de hoje? Bora! Ela é nutricionista, dentista, mestra em saúde coletiva, influenciadora e imigrante. Muito ativa nas redes sociais, ela inspira mulheres 40 a mais a terem uma vida ativa, uma alimentação consciente e a encararem a menopausa com leveza. Ela vem conquistando seu público com bom humor, leveza e disposição. Com vocês, Carla Narciso. Bem-vinda, Carla! Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bem-vinda. Obrigada a vocês, menina. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos a isso. Vamos escutar mais uma história incrível. Ai, muito bom. Transformadora. Bom, Carla, para começar essa entrevista, eu gostaria de compartilhar um post seu que me chamou muita atenção. E eu achei a mensagem que você traz nesse post muito necessária e me pegou mesmo, assim, de verdade. Eu fiquei bem emocionada, eu achei muito, muito legal. Porque é um post que fala de tudo, fala de empoderamento, fala de relações amorosas, fala de saúde, transição de carreira, imigração. Então, eu vou pedir para o Eduardo colocar aqui para a gente esse post. E aí, eu vou lendo uma e você lê a outra, tá, amiga? Tá. Pode ser? Tá. Então, quando te disserem que você está velha para algumas coisas, lembre-se da minha jornada. Minha mãe começou a fazer medicina com 40 anos e mudou nossa história. Casei-me com o amor da minha vida aos 40. Isso quer dizer que eu ainda posso encontrar o meu. Me formei na segunda graduação aos 55 anos. Olha ela ali, ó. Maravilhosa. Aos 57 anos, mudei de país. Sempre é tempo de mudar. Aos 57 anos, comecei a fazer fotos para uma agência de modelos. Nunca é tarde para se arriscar. Aos 59 anos, passei por um diagnóstico e tratamento do câncer de mama, mas me recuperei rapidamente. Aos 60 anos, comecei a me exercitar intensamente. Hoje faço barra e flexão, algo que nunca fiz quando jovem.
Assumi a coordenação do Comitê de Saúde do Grupo de Voluntárias Mulheres do Brasil Lisboa, logo após a minha recuperação. E você, o que está esperando para escrever sua própria história? Sempre é tempo de reescrever o futuro. Uau! Nossa, muito legal, muito legal, muito bom. Eu fico também mexida com essas histórias, Carla, porque assim, a minha mudança não foi tão impactante quanto a sua, em termos de tantas coisas após os 40, mas mudar de país também após os 40, recomeçar na carreira em outro país é tão difícil sempre, né? Então, eu queria saber de você, como é começar pela imigração aos 57 anos? Bom, tudo começa, tem uma história para nos preparar. A vida nos prepara para vir. As pessoas que vêm muito, assim, sem um preparo prévio, eu vejo que elas sofrem muito. Mas eu já estava preparada para essa vinda, porque durante a minha vida eu mudei várias vezes de cidade e recomecei em vários locais. Tudo bem que era o mesmo país, o mesmo estado, mas sempre eu tinha de desfazer de tudo de um local para recomeçar em outro. Isso me preparou. Então, eu me senti muito apta, né, para fazer o que eu ia fazer. Mas a minha história, a minha vinda, é que foi uma verdadeira epopeia. Então, conte-nos. Bom, tudo começou, a meu namoro com Portugal, isso começou quando a minha filha veio fazer aqui um semestre da faculdade, um intercâmbio. Ela ficou 6 meses aqui. E aí foi a primeira vez que eu comecei a vir aqui e comecei a achar interessante. Depois disso, meu enteado ficou durante 1 ano, nós tornamos vir e gostei do lugar e ficou acontecendo esse namoro. E aí, em 2020, nós fizemos uma grande viagem. Eu, meu marido, a minha filha, meus 2 enteados, e nós conversamos nessa história de mudar, de sair do país. Eu já era aposentada. E eu não sou uma pessoa de conversar uma coisa e ser aquela conversa de boteco. Eu levo adiante. E eu fui chegando ao Brasil e comecei a tomar as providências. Como que tem que fazer? Como que é para ir? Buscar todas as informações. Realmente, botar a mão na massa para executar aquele projeto. Exatamente. O que eu percebo é que as pessoas vêm muito assim, despreparadas. Então, e aí, só que aconteceu, no meio do caminho, sempre tem algo assim para atrapalhar. E aí, assim que eu cheguei ao Brasil, estourou, foi decretada a pandemia. Foi 2020. Mas eu estava nesse processo de busca, eu fiquei 1 ano nessa busca, até que eu consegui o meu visto. A conversa que eu tinha com meu marido era que eu iria vir inicialmente sozinha para cá, para Portugal. Se eu gostasse, aí ele viria. Essa foi a condição. E eu falei, não, vamos lá, vamos fazer isso. E aí saiu o visto e eu tinha um prazo para chegar aqui. Sim. Vocês sabem que é aqueles meses, né? 4 que tem para 4 meses meses, para chegar. E aí o que aconteceu foi que, mesmo com a pandemia, estava sempre mudando as regras. As regras toda a vida. Um dia a gente acordava, falava uma coisa, no outro dia já não podia, no outro dia podia, aquela confusão toda. E aí, nessa vinda, minha filha ia vir visitar também a França. Ela ia com o marido para a França, eles têm negócios lá. E aí, nós viríamos juntos. Então, chegou o dia que estava tudo liberado, a gente fez uma programação para vir para Portugal, tinha um esquema todo que seria aprovado naquele momento, as regras do momento dizia que a gente tinha de ir para um país e lá você ficar fazendo aquela quarentena, que era profilática, né? E só depois dessa quarentena você poderia entrar no espaço, né? E sair do aeroporto e ingressar no país que você estava querendo ir, país que você estava destinado a ir. E aí nós compramos uma passagem, começamos em Belo Horizonte, São Paulo, chegamos em São Paulo, no guichê, as regras mudaram. E aí nós vimos nosso sonho desabar na fila do embarque. E aí, sempre aparecem anjos. Vocês acreditam em anjos? Que às vezes a gente lembra muito das pessoas que bagunçaram as coisas, mas aparecem anjos. A pessoa que estava lá no guichê, ela teve a maior paciência conosco. Apesar de todo mundo ter falado que não ia ter jeito da gente ir,
Ela falou, olha, as regras mudaram, tem jeito sim, mas vocês têm que ter a passagem já do local final, vocês não vão poder parar mais, a gente ia para Zurique, vocês não vão poder descer em Zurique e ficar lá fazendo quarentena. Vocês têm que ir direto nos voos e com destino final em Lisboa. Assim foi feito, nós compramos passagens na hora, na fila, aquele desespero que vocês sabem, o estresse que é para não perder, para conseguir entrar dentro daquele voo. E assim foi, nós pegamos um voo que ia para Zurique, Zurique a gente ia para a França, e Paris eu ia vir para Lisboa, minha filha ia descer na França. E assim foi feito, todos nós de máscara, aquela coisa naquela época que estava assim, a crise da crise mesmo, né? Do Covid. Qual foi o mês isso, em 2020? Foi em março. Março? Em março de 2020. Eu cheguei aqui no dia 12. E aí, quando chegamos em Zurique, aí a parte mais estressante, né? Que a gente passa por aquela situação para até a hora que carimbasse, porque é sempre aquela... Uma pessoa falava uma coisa, outra pessoa falava outra, aí a pessoa vai no guichê, aí você chega no guichê, a pessoa da imigração liga para outra, sabe? Quando que começa aquela coisa de ligar e tal. E eu estava em 3, que era eu, minha filha e meu genro. Cada um era uma coisa, ele é francês, ela era brasileira indo para a França e eu indo para cá, para Portugal. E eu tinha o visto. E aí, foi aquele tensão momentânea, né? Até a hora que acho que a pessoa decidiu, carimbou o passaporte, que eu entrei. Eu só não podia sair, descer lá, mas eu ia ter que continuar no aeroporto, esperar o voo para a França. Cheguei em Paris, e aí, quando eu cheguei em Lisboa, eu nem acreditava. Primeiro que eles falaram que minha mala ia vir todas para Lisboa. Eu falei, meu Deus, será? E as pessoas vão ali na esquina e perdem a mala. Esse voo que ia para não sei quantos lugares. As malas chegaram. Ai, E que ótimo. quando eu cheguei, tudo mudou. Nessa hora, ninguém olhou o visto, ninguém olhou nada. Era de madrugada e as pessoas só queriam saber cadê o negócio lá do tal exame do Covid. Ninguém viu o meu passaporte, ninguém viu nada, nada. Primeiro que já tinha carimbado lá em Zurique, eu já tinha entrado, né? E aí ninguém viu nada, era só uma fila para mostrar o atestado do exame, e aí Mas isso foi, resolveu. desculpa, isso foi 2020 ou 2021? Ah, 21, eu tinha entendido 2020, eu ia falar, mas ainda não tinha. 2020, eu estava numa viagem, e aí foi decidido com a tá. família que a gente Então, ia vocês mudar. chegaram aqui em março de 2021. E aí eu passei esse período todo me preparando, né? E aí, em março de 21, eu cheguei aqui. Tá, entendi. E olha, gente, só que ela planejou 1 ano, veio com visto, e ainda assim teve que administrar umas intercorrências. Imagina o pessoal que arrisca vir de qualquer jeito. A gente fala toda hora, não venham sem planejamento, né? E qual foi o visto? É o D7. D7. O D7. Faz sua propaganda agora, amiga. O meu Visto jabá? D7, com a Ana. Meu Deus. É uma coisa que eu acho muito importante, vocês estão falando, e eu também sempre falo com as pessoas, né, nessa preparação para vir. E em buscar essa ajuda profissional, eu tive um apoio, né? E eu acho que as pessoas devem procurar pessoas sérias, que realmente tem pessoas que trabalham brincando, né, com isso, mas tem Irresponsáveis. pessoas irresponsáveis que fazem promessas erradas. Então, as pessoas se certifiquem bastante sobre isso, se preparem. Muitas vezes nem são habilitados. Né? Exatamente. Então, eu fui super bem assessorada, tive um apoio maravilhoso. Aliás, eu não tenho, eu sei que meu caso talvez seja até uma exceção, é chato a gente falar isso, que às vezes as pessoas ficam parecendo que você está dourando a pílula. Mas eu tive muita sorte com as pessoas que eu lidei para resolver sobre a situação do visto. Foram pessoas extremamente sérias, tudo que elas falaram que ia acontecer, tudo que elas falaram que eu ia precisar, eu providenciei, eu fiz e aconteceu tudo É o planejamento. certinho. É o planejamento. Inclusive, quando eu vim, eu já tinha... Essa história também é muito interessante, que vai falar sobre, assim... como que eu passei a gostar das pessoas daqui? Porque a gente vamos entrar nessa pergunta aqui. Nessa pergunta. É a próxima, inclusive, da sua adaptação e o estilo português. A minha chegada tem a ver com isso. Bom, vocês viram que a minha viagem foi antecipada em cerca de uns 10 dias, por conta da questão que eu não ia poder descer mais em Zurique, eu ia ter que vir direto para Lisboa.
E então, eu tinha acertado, eu tinha alugado lá do Brasil um apartamento aqui, arrendado, né? Um apartamento aqui, com uma pessoa, e essa pessoa, ela tinha o meu sobrenome, e é um sobrenome diferente, o sobrenome Narciso. E ela tinha o nome da minha madrinha, tem, né, o nome da minha madrinha. E tudo tocou, assim, uma conexão muito importante dessa pessoa. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? A dona do apartamento está me esperando daqui 10 dias. Como é que eu falo para ela que eu estou chegando agora, vou chegar no meio da noite? Imagina a pessoa carregada com 3, 4 malas, a vida inteira dentro das malas, chegando meia-noite numa cidade que ela nunca tinha ido. Nunca tinha ido na cidade que eu fui morar. Qual foi a cidade? Costa da Caparica, Costa. que é lá em Almada. Conheci pela internet e apaixonei pela internet. Eu aluguei o apartamento pela internet, eu vi pela internet. A corretora que me alugou o apartamento, foi uma pessoa seríssima e que, assim, até hoje eu tenho ainda relacionamento com ela, de amizade, tenho muito apreço. Uma pessoa, assim, tão séria que, assim, impressionante. Não faltaram com a palavra Que bom. e me ajudou. E aí tem, então, a corretora e tem a proprietária do imóvel. A proprietária do imóvel, eu fiz um contato com ela. Por favor, olha, aconteceu um imprevisto, eu estou aqui no aeroporto, eu estou indo embora, você me ajuda, você pode me passar a chave? Como que eu faço para pegar essa chave? Já pensando como que eu ia fazer, que era meia-noite. Não, não se preocupa. Eu estarei lá na porta do apartamento te esperando. Ok. Vamos lá. E assim eu cheguei. Cheguei à meia-noite e ela me ajudou a subir com as malas. E quando eu entrei no apartamento, estava tudo arrumado, tinha um lanche e tal, que ela estava acostumada a alugar para Airbnb. Airbnb, Só que temporário. aí ela não ia, ela me alugou um contrato de anos, normal, um arrendamento normal. Ela tinha desistido de Airbnb. E eu era a primeira pessoa que ia entrar nesse sistema, né? Então, e aí nossa amizade nasceu daí. Essa foi a recepção que eu Então, tive você já chegou em fazendo Portugal. amizade com sua senhoria. Então, a adaptação não foi tão difícil assim. Sim. Você percebe isso? Que você... Eu estava sozinha. Eu cheguei num país onde eu não conhecia outras pessoas, eu só conhecia ela e a corretora. E eu fui muito bem recebida. O pessoal da imobiliária, para você ter uma ideia, eles me pegaram em casa, eles me levaram lá no shopping, que fica próximo ao Almada Fórum, para a gente poder resolver as questões de luz, para mim olhar a internet e tal, tudo isso. Tudo. Então, assim, Te deram apoio. Então eu não tenho do que reclamar. Então, mas eu sei que talvez o meu caso não seja o que acontece com todo mundo. Eu sei que outras pessoas podem ter problemas. Não estou falando isso aqui para iludir ninguém, para as pessoas se entusiasmarem, mas para saber que no mundo, tanto de um lado quanto do outro do mundo, em qualquer canto do mundo, você encontra pessoas boas, pessoas más. Mas você tem que vir com o coração aberto, vir de forma organizada, vir de uma maneira esse certa. eu acho que é o ponto, assim, você se estruturou para isso. Então, a chance de erro vai diminuindo quando você começa a procurar, investigar sobre isso. E, Carla, e quais conselhos você daria para brasileiros aposentados que estão planejando essa mudança como você? É exatamente isso que nós estamos conversando aqui agora. Para as pessoas virem com planejamento, com uma reserva financeira, para que isso não seja um ponto de estresse, né? Que tenha realmente um lugar para ficar, para não ir na conversa dessas pessoas de achar que tudo vai dar um jeito, entra de uma maneira ilegal para depois regularizar. Tudo isso é coisa errada. Eu acho que aí uma coisa que já começa errada, já está meio caminho andado para desandar. Então, a gente tem que fazer a parte da gente. Se a gente fizer tudo certo, a chance das coisas funcionarem bem crescem muito. Porque aí, igual eu vim para cá, logo depois fechou. A fronteira novamente fechou. Tanto é que eu fiquei 7 meses vivendo em Portugal absolutamente sozinha. Meu marido não podia vir, eu não podia ir, nada podia acontecer. Estava aqui esses 7 meses, esperando um momento de abertura para que ele pudesse vir
para ficar um tempo aqui comigo, e depois a gente ia voltar para o Brasil e tal. Então, as coisas elas não acontecem de forma linear. Né? Para quem não está familiarizado, gente, visto D7 é o visto para aposentados, reformados aqui em Portugal, que se chama, ou pessoas que tenham rendas próprias, né? Investimentos que possam residir através de renda passiva, tá? Só esse parênteses aqui da advogada. Ela lá da advogada não deixa. Não deixa passar. Bom, Carla, agora vamos falar de rotina de bem-estar e saúde, que é a sua área, né? Que você gosta de falar, conversar, né? E aí eu já faço a primeira pergunta aqui para você. Quais práticas fazem parte da sua rotina de bem-estar? Bom, as minhas rotinas, elas vieram se modificando e desde muito cedo. Eu sempre pratiquei atividade física, talvez não a atividade física que eu deveria, mas eu sempre pratiquei atividade física e eu acho que isso me salvou de muitas situações relativas à saúde e até saúde mental. E hoje eu pratico musculação, uma coisa que eu comecei a fazer a partir dos 50 anos de idade e que eu deveria ter começado bem antes, bem mais cedo, para ter uma reserva muscular agora. Isso é fundamental. Aí, mãe, tá ouvindo? Que minha mãe vai obrigada, tá? Que eu falo para as pessoas o seguinte, que elas façam a atividade que ela gosta, que é muito importante, você fazer alguma coisa que você gosta de atividade física, mas que a musculação é remédio. A gente não tem alternativas. E aí... O nosso corpo precisa estar preparado. Exatamente. Para você conseguir amarrar o seu próprio sapato. Você conseguir ir ao Se banheiro, vestir. mobilidade. Né? Acho que a musculação é fundamental para isso. Essa independência, e a gente está verificando que a parte muscular tem um efeito muito grande, inclusive na nossa mente. São produzidas substâncias na musculatura durante a atividade que têm efeito no nosso cérebro. Então, é fundamental, ajuda na questão da glicemia, ajuda no humor. Então, para mim, a atividade física é o meu remédio. É sua rotina de bem-estar. É minha rotina de vida. E aí, alimentação e meditação entram também? Bom, são tantas ferramentas, mas o que eu quero falar aqui é sobre um estilo de vida, porque, na verdade, as pessoas, às vezes, buscam uma única atividade e, na verdade, não é uma única coisa, é um conjunto de coisas. Nesse conjunto de coisas, na medicina do estilo de vida, por exemplo, eles falam que você tem que ter a questão do sono, a questão da atividade física, da alimentação, do controle de estresse. Nós temos também o controle das substâncias tóxicas e, por fim, de tudo isso, tem a parte de relacionamentos, que também é uma parte assim fundamental. Eu acho que o sono é a base de tudo, é mais que um pilar. Se você não dorme bem, todo o resto fica alterado e você vai perceber isso, que você desregula seus hormônios, nada funciona. Mas para as coisas funcionarem, todas elas estão interligadas. A alimentação está ligada com o sono, o estresse também está ligado. Você perguntou sobre a meditação. Eu pratico yoga desde os meus 35 anos e o yoga para mim foi um divisor de águas. E uma coisa que eu não gosto é que, às vezes, antigamente era mais, hoje é menos. O yoga era tipo aquela pessoa boba, igual aparece aquele estereótipo na televisão, pessoa paz amor, avoada, que não sabe tem esse de nada. estigma, Estereótipo. Né? Estereótipo. E a pessoa da musculação é aquela pessoa bronca, sem educação, meio rude e tal. E não tem nada a ver, nada a ver. E um não compete com o outro, e hoje você pode fazer tudo, porque são maneiras de você que são complementares e não uma brigando com a outra. Então, no yoga faz parte da minha vida. Depois que eu que eu comecei a praticar, a minha questão mental foi modificando.
gradativamente. Eu era uma mente extremamente acelerada, mesmo fazendo terapia. Eu nunca tomei uma medicação. Minha medicação sempre foi o exercício físico. Depois do yoga, foi essa conjugação: o exercício físico, o yoga. Dentro do yoga, a gente tem as práticas meditativas, tem as práticas dos pranayamas, que são os exercícios respiratórios. E eu fiz uma formação em yoga. Eu tenho formação como instrutora de yoga, apesar de eu não trabalhar com Nossa, isso. segunda convidada. Apesar de não trabalhar com isso, eu estudo yoga, pratico yoga rotineiramente. E é uma paixão, porque para mim foi um divisor de águas, principalmente na minha aceleração mental, para mim conseguir enxergar melhor dentro de mim. Porque as minhas mudanças ocorreram quando eu consegui parar um pouco a mente e olhar um pouco para dentro para ver o que eu ia fazer. Porque eu também já fiz muita burrada e a gente tem que corrigir. E quando você consegue parar, você consegue enxergar, joga luz em cima daquilo e aí... Eu sou super fã de yoga. Aliás, hoje eu e Tice estávamos lá de manhã. Eu que eu bom. parei no meio porque eu fiquei tontinha, né? Menopausa, né? Aquela coisa que você levanta e a cabeça, né? Mas que bom, com a idade ótima é isso. Você não precisa beber para ficar tonto, né? Você já levanta assim É uma e coisa. tá tudo certo. Carla, algo na cultura portuguesa te inspirou a adotar novos hábitos saudáveis? Olha, na verdade, esses hábitos que foram construídos, eu já cheguei aqui com eles, né? Com eles, mas aqui teve Mas aqui teve algumas coisas que apoiaram. Como, por exemplo, o ambiente onde eu vim morar. Eu morava numa cidade que era a selva de pedra, né? Belo Horizonte. Então, era um estresse no trânsito. Isso foi uma das coisas que me fez querer sair. Apesar de amar a cidade, adoro, mas o estresse era grande. E aqui eu vejo o horizonte, eu vejo o sol, eu vejo a lua, eu vejo o mar, eu vejo a montanha. Eu posso sair a qualquer hora. Então, isso, pôr o pé no chão mesmo. Eu posso ir para o parque, sentar lá na grama, fazer um grão de aterramento. Então, eu pude colocar mais em prática, sentir o sol na pele. Tem outras coisas também que eu gosto muito daqui, o abastecimento de... Mesmo morando numa cidade tão pequenininha, eu acho que lá não tem nem 20 mil habitantes na Costa da Caparica. Você tem um abastecimento sensacional de tudo, qualquer coisa que você quiser, de frutas, de chás, você encontra com facilidade, você não tem dificuldade com nada. Então, isso propiciou, facilitou. E como manter a autoestima e autocuidado após os 50? Isso aí vem do conhecimento interno. Eu acho que as pessoas estão buscando a autoestima nos lugares errados, porque a coisa está mais dentro da nossa cabeça e não do lado de fora. Então, você tem que ter muito autoconhecimento. Acho que as mulheres, principalmente, né, que são as mais cobradas, precisam investir muito na sua independência, nessa independência principalmente financeira, que faz com que ela tome as decisões baseado no que ela quer e não baseado no que ela pode, certo? Eu acho fundamental. E a independência também nos próprios relacionamentos. Ela precisa... A autoestima, gente, a palavra já fala, auto. É você... Você não precisa da validação de alguém falar isso ou aquilo para você. Você é que gosta de você. Está dentro, não é vem do lado de si fora. mesma. Investindo em si mesmo. Então, comece a se conhecer, comece essa busca, sabe? Tem que procurar. E quais as mudanças do dia a dia podem fazer diferença para mulheres maduras? Além dessa coisa de se conhecer, né, se olhar, o que você acha que essas mudanças, assim? Olha, eu diria, eu vou dar uma minha opinião aqui, assim, aprender a falar o não, para mim, já é uma grande mudança, principalmente nessa fase mais madura. sim, porque o dizer não é muito importante e a partir de você fala não para ir
faça as suas prioridades. É você se tornar a prioridade. Porque, normalmente, as mulheres maduras, elas já passaram a vida inteira cuidando do outro. Então, chega um momento que ela tem que se voltar para ela mesma, para passar a cuidar dela, que ela seja a prioridade. Para ela ser a prioridade, ela precisa dizer esse não. E a gente já aprendeu só a dizer sim. Sim para tudo, e a gente vai ficando sobrecarregado de uma maneira que chega no ultrapassa muitos limites. E quando você aprende a dizer não, você começa a ter horário. Meu horário de dormir é esse. Então, não tem negociação. Não negocia com Não isso, com a tua negocia com isso. saúde. Agora, eu me lembro que eu falava, a minha mãe às vezes me chamava, você vê quanto tempo tem isso. Vamos passar em tal lugar e tal. Eu falei, ok, vamos depois da minha academia. Ah, mas você não... Ok, depois da minha academia. Eu vou fazer... Mas, em primeiro lugar, estava isso. Eu tinha um horário no meu consultório odontológico, na época que eu trabalhava como dentista, né? Que eu saía. Então, para mim, não interessava. Ah, você vai ganhar mais dinheiro se você ficar... Pode ficar até meia-noite, que eu tenho colegas que ficam. Escolhas, Sim, escolhas. sim. A minha escolha é que eu ia sair tal hora, então a minha agenda funcionava em função disso. Encerrou, estava na hora que eu ia para minhas coisas. E eu ia, simples assim. Nossa, parece até que... nossa, não, é porque tem pessoas que precisam escutar isso. Entendeu? Que bom que você falou, porque tá precisando escutar. Entendeu? Até Ok. parece nem foi combinado. Parece até que a Catarina falou com ela. Foi combinado, foi a minha combinado. filha de 9 anos, a mais nova, estava falando ontem comigo. Mamãe, você trabalha demais. Mamãe, eu sinto sua falta mais comigo. E agora você falando isso. Toma, distraída. Bom, agora eu quero falar, aproveitando também esse gancho, né, do amadurecimento, da mulher madura, eu quero mostrar o post da Cláudia Raia, que também tá bem legal. Vamos ver, Cláudia Raia. What you want, baby, I got what you need. You know I E aí eu fiquei pensando nessa coisa, quando ela coloca ali que eu sou mais generosa com o meu corpo, e ela fala alguma coisa assim, sou mais carinhosa com o meu corpo, sou mais gentil com o meu corpo, alguma coisa assim. E aí eu fiquei pensando que eu, enquanto mais jovem, né, com 30 anos, o quanto eu fui cruel com o meu corpo, sabe? E realmente eu tenho essa sensação, e Portugal me trouxe essa sensação de que o corpo não é tão importante, assim, essa coisa do corpo perfeito, não tem celulite, o abdômen. Enquanto eu morava no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, eu sofria muito com isso. Porque Porque tem uma imposição do estereótipo do corpo tem. perfeito. Então, eu né? me obrigava. E o quanto eu me critiquei, o quanto eu fui cruel comigo, com o meu corpo, né? Aquela crítica E constante. hoje você vê que você estava linda. Sabe? É uma coisa que não precisava ter feito isso com o meu corpo, não precisava ter feito isso comigo. Isso. E isso me chamou muita atenção também, porque a menopausa, o envelhecer, traz muita coisa bacana. Traz. E esse carinho com o nosso corpo vem da maturidade, né? Eu acho. E aí, entrando nessa coisa da maturidade, vamos falar sobre vitalidade, né? De onde vem tua inspiração, Carla, para viver com entusiasmo? Olha, foram tantos. O que eu busco é justamente parar com essa... Eu sempre fui uma pessoa, quando jovem, muito parecida com ela ali no sentido de... Você nunca está satisfeito, né, com o que você tem, e reclamava muito. E quando eu passei por esse processo, né, de conhecimento e tal, eu fui modificando nesse aspecto e fui buscando essa chama, né, que existe dentro da gente para poder você ter energia e acordar. Você tem que ter essa vitalidade, ela vem... As pessoas falam do libido. O libido é para tudo na vida. Você ter tesão pela vida, sabe? E tem pessoas que entregaram os pontos muito cedo, às vezes. Eu vejo mulheres de 40 anos que entregaram os pontos. Elas não têm mais vontade de nada, elas não têm energia para nada.
e como se totalmente derrotadas. E esse jogo pode virar, sabe? E não é com uma pílula mágica, não é um remedinho que você vai tomar que vai virar. É uma busca interna, é um processo que às vezes é doloroso e cada um pode encontrar o caminho. Eu falei aqui do yoga, mas isso não é uma coisa que tem que ser para todo mundo. Às vezes Cada não tem um, nada, é. cada um pode achar uma maneira. Para algumas pessoas vai ser através de um canto, uma amizade, começa uma atividade física, algo que vai começar a fazer a roda rodar no sentido contrário. O sentido para você ter saúde, para você ter vitalidade, é como se fosse uma roda que sempre te caminha para aquela coisa boa. Então, por exemplo, eu durmo cedo. Então, para que eu durma cedo, existe toda uma organização para que isso aconteça. Então, e essa organização, para que eu tenha sono naquele horário, ela tem que começar pela manhã. Então, pela manhã, eu já preparo a minha noite. Por quê? Você vai organizando os seus hormônios. O seu horário da refeição vai dizer que hora que você vai dormir, que hora que você vai ter sono. O seu corpo está todo E o que você conectado. come também vai definir Vai isso, né? definir. Então, se você come tarde, isso vai impactar no seu sono. Mesmo que você consiga dormir, o seu sono não é de qualidade, porque a noite não foi feita. Nosso DNA está preparado para. Nós somos seres para viver durante o dia. A noite é feito para dormir, o corpo tem que descansar, fazer as limpezas, o fígado tem que fazer um trabalho geral de limpeza geral, o seu cérebro parece que lá está uma verdadeira faxina. Agora, se você come e o seu corpo está, ao invés de estar nessa faxina, está fazendo um processo digestivo, você acha que vai dar certo? E dependendo do que a pessoa come, isso agrava ainda mais. Tem a ver com o ciclo circadiano. Ciclo circadiano. Isso, é. Então, o seu ciclo circadiano, se você está aqui hoje e você quer mudar o seu ciclo circadiano, comece a mudar os horários da sua refeição. Então, jante mais cedo. Jante mais cedo. Essa é a proposta, né? Então, você vai puxar se você toma faz as refeições todas jogando lá para frente, você vai puxar agora tudo para o início da manhã, um almoço mais cedo, para que você consiga jantar cedo. Ah, mas eu estou na rua. Não sei. Quem quer, arranja um jeito. Acontece, faz acontecer. Faz acontecer. Agora, se você trabalha até 9 horas e às vezes você não vai conseguir o perfeito. Nós temos que falar para todas as pessoas. Então, quem não está, você tem que ter um objetivo, que é o que você quer alcançar lá na frente. Mas talvez hoje eu só consigo fazer isso. Eu não consigo ir para a academia e ficar 1 hora, eu não tenho 1 hora, mas eu tenho 15 minutos que depois que eu almoçar, eu vou fazer uma caminhada de 15 minutos. E eu faço isso todos os dias, 365 dias do ano. Então, você está fazendo algo por você, está fazendo um investimento que você pode. E isso muda o seu cérebro, porque você percebe que você é fiel com você, você segue o que você planeja, você faz o mínimo que você pode, mas você faz. Então, as pessoas não ficam espelhando. Ah, porque Carla tem 1 hora que ela pode ir para a academia. Cada um na sua. Faz o que você pode, entende? Falando sobre essa questão de maturidade ainda, eu percebo, né, que vai chegando uma idade que as mulheres vão ficando invisíveis, né, na sociedade. E aí, a Mônica Martelli, a Mônica Martelli estava dando uma entrevista, e aí ela falou assim, quando uma pessoa fala assim, porque o homem envelhece diferente da mulher. Aí ela, não, meu amor, o homem envelhece igual a mulher, o problema é o olhar em cima da daquele mulher. homem e daquela mulher. A diferença está no olhar, né? E é isso, as mulheres elas vão se tornando invisíveis na sociedade. E assim, como que você vê isso e o que nós podemos fazer para mudar esse olhar? Bom, primeiro, eu acho que os homens envelhecem mais do que as mulheres. É o primeiro ponto. Eu acho que as mulheres são muito mais ativas quando elas têm a mesma idade. Eu percebo isso. Eu vejo ao contrário
Mas a sociedade, isso é fato, né? Elas reconhecem o envelhecimento na mulher e tratam a mulher de uma maneira totalmente diferente, né, em relação ao envelhecimento. E nós temos aí várias mulheres trabalhando com isso, artistas, influenciadoras e anônimas trabalhando com essa questão do etarismo, né? Falando sobre, né? Isso é muito bom. Porque a gente tem que trazer isso à luz, né? E mostrar o que está acontecendo. De ficar tratando a pessoa, a mulher de qualquer idade, que eu não acho que ela é invisível. Eu acho que nós temos que nos tornar visíveis falando sobre isso e pelas nossas atitudes. Eu vou falar uma história aqui, por exemplo, que tem a ver com o etarismo. Não sei, um tempo atrás, no Brasil, teve uma história de uma mulher, ela foi fazer faculdade mais tarde, e aí apareceu um bullying de algumas meninas novas na internet, falando, rindo dela. Isso deu muita repercussão. Kkkk e tal, que ela era... Assim, acabaram com ela. E ela parece que não estava muito preparada para isso, porque nem sempre nós estamos, e quando nós não estamos preparados, às vezes as ofensas nos atingem, né? Nos machucam muito, e pega, às vezes, numa fragilidade. E a gente precisa se fortalecer justamente para isso, para que quando alguém chegue para você e fala, você não precisa olhar para ele nem de cima, mas também você não precisa fazer assim. Você vai encarar de frente aquela pessoa. Essa é a história de etarismo. As pessoas fizeram uma chacota com ela. E aí, quando eu fui estudar, eu tinha colegas, eu fiz até um post sobre isso. E eram meninas, né, bem jovens. E aí, como que eu fiz para lidar com isso? Então, não é fácil, porque eu tinha experiência, eu já tinha passado por uma outra faculdade, eu tinha um conhecimento muito maior, eu já tinha tido uma profissão de sucesso, onde eu cheguei ao topo do meu trabalho, e eu estava sentada num banco de uma faculdade, e eu consegui. Isso teve referência da sua mãe, inclusive, Exatamente. Que se formou... Então, eu consegui, não disputando com elas, mas me aproximando e tendo conhecimento, estudando, mostrando para as pessoas que eu era capaz. E aí é aquela coisa, às vezes, de nós mulheres, às vezes a gente tem que fazer até mais do que outros fazem para aparecer, mas eu fazia questão de ir muito bem nas provas, eu sempre me saía muito bem. E aí não tinha... Ela ia falar o quê? Ela ia falar o quê de mim, entendeu? E eu não estava disputando com ela, eu estava lado a lado, porque eu pude ajudar outras meninas que não tinham, às vezes, experiência com alguma coisa, eu apoiava elas. Então, nós temos que fazer isto, mostrar esse lado de parceria com as pessoas e não de competição, não estimular essa competitividade entre as mulheres, e sim essa que isso é tão parceria. difícil entre mulheres, né? Os homens têm mais facilidade do que a gente. É a criação. Essa questão ainda do etarismo, gente, é muito interessante a gente comentar, porque isso está dentro de nós. Então, eu luto e eu me fiscalizo, porque eu fui criada dentro desse sistema do etarismo, né? Então, agora, quando eu reconheço em mim uma fala, um pensamento etarista, eu me policio, eu tento rever aquilo. Eu falei, opa, olha, não é bem assim. Né? A gente, às vezes, a gente tem cai. Que rever, a gente cai. A gente tem essa tendência, mas por quê? A gente foi criado dentro disso, você está imerso nisso ali, aquilo ali está... Né? Mas a gente pode ir clareando, a gente pode ir mudando. Sim. A gente precisa ter consciência que a velhice é um destino. Todo mundo chega lá, né? É um destino. Tomara, né? Que chegue, E que uma todo vez mundo quando chegue. você tem essa consciência, fica mais leve esse processo. Sem Você dúvida. respeita o próximo, se entende, se respeita. Olha, a gente não falou do nosso fado de Isso hoje. que eu ia falar, cadê o então, fado, nosso menina? fado de hoje, já que estamos falando sobre mulheres maduras, chama-se Chama-me Apenas Mulher. Vamos escutar. Chama-me apenas mulher e não nome qualquer, tão igual a tanta gente.
Carla, agora vamos falar sobre Inspirando Mulheres Maduras. E aqui eu quero também te fazer um convite para conhecer um grupo Conversas Maduras. Não sei se você já esteve presente lá. Não, acho que não. Da Kátia Borges, uma amiga e psicóloga que toca esse projeto, que é muito legal aqui em Lisboa e em Cascais também. Então, te faço convite para que você possa Que bom. estar com a gente, porque eu vou sempre que posso. A Tiziane esteve comigo no último. Você escreveu um livro, Eu fui coautora com ela e outras mulheres num livro chamado Conversas Maduras. Então, o tema era era menopausa. A gente fala muito sobre isso. Então, assim, muitas mulheres acham que após certa idade já não podem começar algo novo. E a gente viu aqui na tua história que você foi justamente contra essa maré, né? Tudo na sua vida, boa parte, aconteceu depois de quando a gente acha que já não pode Já mais. acabou. Que já acabou. Já acabou, já aconteceu tudo tinha que acontecer. E aí, o que você diz para quem pensa assim? Ai, acho que já passou para mim esse tempo. Ai, meu Deus. Isso acontece diariamente no meu perfil de muitas meninas, né? Que falam, ai, o que eu faço? Eu falo assim, você é uma criança ainda, tem tanta coisa para acontecer. Aliás, tem tanta coisa para você fazer. Então, é um despertar. Tudo está dentro da nossa cabeça. Eu não consigo sentir isso. Se for para mim começar hoje alguma coisa nova, para mim é tão natural, porque eu não coloquei essa barreira. Eu não consigo enxergar essa dificuldade, eu não sinto nada me impedindo. Então, eu tenho até dificuldade, às vezes, de ajudar a outra pessoa, porque eu não vejo essa coisa de Essa não limitação, poder, essa né? limitação, eu não consigo enxergar. Então, às vezes, para mim ensinar a outra pessoa, eu fui criada para fazer as coisas, simplesmente chegar e ter minha independência e resolver. Eu trabalhei 30 anos dentro de um serviço com homens. Eu trabalhei num ambiente militar, eu sou militar, e eu tive que criar dentro de mim muitas estratégias de fortalezas. Ferramentas, né? Há um certo até enrijecimento. E aí no meio desse caminho, eu comecei a fazer até uma aula de dança do ventre. Eu falei, cadê a minha... Sabe? Porque você tem que reequilibrar. Então, não há uma resposta, faça isso. Eu fui trabalhando, entende? Fazendo terapia, estava lá nesse ambiente fechado, forte, onde eu tinha de ser uma pessoa muito forte. E, ao mesmo tempo, eu tinha de fazer dança do ventre, porque eu queria resgatar também o meu lado feminino. Então, a gente vai trabalhando tudo para você e crescendo. Então é importante, como né? Eu pessoa. aprendi nessa roda, nessa Conversas Maduras com algumas mulheres que frequentam, como é importante essa parte do quadril, da Sim, gente estar sempre sim. trabalhando mesmo a cada vez mais, que é fundamental para ter um envelhecimento saudável. Saudável. A gente tem que e isso é para sempre. Eu hoje, você fala assim, eu estou com 61 anos, eu já sou vó, a minha filha tem 35 anos, eu tenho uma netinha que vai fazer 1 ano agora, dia 30 de dezembro. E eu faço terapia ainda, né? Eu converso com a minha psicóloga e tal. Eu poderia pensar assim, minha filha, isso aí não tem mais jeito, não. Pessoa já com 60, depois de 60 anos, caçar conversa com um psicólogo, o que isso vai dar e tal. Que isso? Tudo pode mudar, você tem um outro olhar e repensa, reflete sobre isso. Eu aprendo todos os dias, a minha filha me ensina. Um dia, nessas conversas maduras, quem sabe nós podemos falar sobre isso, como que é essa coisa reversa, né? Como que o filho, a mãe ensina, mas o filho Gente, também. eu falei isso hoje no Instagram, nos stories. Que eu trouxe a gente essa experiência minha da minha filha ontem, se queixando da falta de tempo em relação a ela, e até numa situação engraçada, porque eu estava trabalhando na escola dela para a formatura dela de finalista do 4º ano. Mas ela queria que eu tivesse com ela e não a serviço ali da turma, né?
E ela ficou muito sentida, conversou muito comigo, falou do meu trabalho, que exige muito de mim. E aí eu falei isso nos stories e muita gente me mandou mensagem, muitas mulheres, seguidoras que têm filhos mais novos do que eu e tal, e falando: olha, eu me sinto um fracasso, porque eu não dou conta de tudo. E a gente não dá conta de tudo mesmo, né? Não dá. E eu fiz uma sequência falando sobre isso, que é natural, essa cobrança. A gente ontem conversou sobre isso, eu e a Tice, da gente se culpar da culpa. Mas o que eu acho que é principal é a gente aprender com os nossos filhos, desde muito A gente pequenos. Aprende. Uma fala sutil. Ontem, quando a minha filha falou isso mexeu muito comigo. Não é a falta só dela. Ela tá me trazendo para o chão e falando: mamãe, acho que está na hora de você rever coisas, Sim. né, no dia a dia. Então, e eu tenho várias experiências com os meus outros 2 filhos mais velhos, que hoje são adultos, que também crianças, que me falaram algumas coisas assim, que parecia fora de... Mas você fala: nossa, parece que ele está me dando um recado. Sim. A gente aprende Temos o que tempo aprender. Por isso inteiro. que eu acho que as gerações, essa coisa desse encontro de geração, ele é muito rico. Ao invés da gente ficar degladiando que o jovem não sabe de nada, que quem sabe é o mais velho, ou o contrário, não é isso. Nós temos que juntar essas experiências. E a gente fazer o que a gente pode ser melhor naquele momento. Exatamente. Né? E agora tem até essa história, que tem o negócio de ficar equilibrando os pratinhos. Pratinho, não tem? Mulher Maravilha. Agora não é mais para equilibrar pratinho. Agora é o seguinte: deixa cair um bocado e vê os que você está dando conta. A minha filha fala comigo: mãe, a gente escolhe as batalhas que vai enfrentar. O que é essa escolher batalhas? É escolher esses pratinhos, gente, porque a gente não dá conta de equilibrar todos, que fica todos mais ou menos e nunca fica tudo 100%. Então, em determinados momentos, a gente vai priorizar mais uma coisa que a outra e vai seguindo, e vai seguindo. E tem momentos, por isso que eu falo, não ficar... fazendo as mulheres sofrer demais em determinadas fases da vida. Minha filha teve um ano, minha neta vai fazer 1 ano, né? Nesse primeiro ano, você acha que daria para cobrar dela, para ela fazer academia, 1 hora de academia? Gente, peraí, vamos pontuar, né? Vamos falar a verdade. O que é possível? O que é mais importante naquele momento? O que é possível naquela né? hora, exatamente. Então, vamos colocar em ordens de prioridade e depois a gente reorganiza. Também, se a gente tiver um momento que a gente não possa fazer uma coisa, depois a gente retoma, sabe? Não vamos ficar assim... chicoteando. Nós ficamos nos chicoteando. É acolhimento, né? Você precisa se acolher nesses momentos. Sim, assim. agora, precisa existir uma diferença entre a gente se acolher e a gente inventar justificativa para tudo, para não fazer o que a gente precisa. Claro. Então, por exemplo, acordei. Você sabe quando você está gripado, que você está... Você não tem que ir para a academia gripado, morrendo, doente. Peraí, né? Ali você precisa de descansar. Descanso. Agora, o tempinho hoje está feio, não está bom, está chovendo, aqui está tão bom. Aí são desculpas que você está negociando. Aí já não está legal. Já não é a mesma coisa. Então, a gente tem que saber distinguir o que é realmente real e o que é uma coisa que a gente está ali manobrando. Agora vamos para o mito ou verdade? Valendo, olha, Carla, valendo esse presente misterioso, hein? Tiziane insiste nisso. Todo mundo já sabe o que tem aqui dentro, mas Eu não sei. Aí, tá vendo? É misterioso, meu convidado é um mistério. Isso que importa. Então, vamos lá. Vamos lá, Carla. É mito ou verdade? Ok. Na menopausa, o metabolismo desacelera tanto que é impossível evitar o ganho de peso. Mentira, é mito. É mito. É verdade que o nosso metabolismo vai desacelerando. Com a falta dos hormônios, vai acontecer isso, essa mudança no metabolismo. Mas existem estratégias que você pode lidar com isso. Então, a gente não pode usar isso como desculpa. Antes da gente finalizar, é o seguinte: enquanto a gente está jovem, a gente tem nossos hormônios, o colágeno, tudo ali trabalhando pela gente. A partir dos 40 anos, você já vai ter que começar, se você quer ter resultado, saúde, você precisa te envolver mais com essas coisas. Não tem como fugir.
Então, é uma escolha. A gente já tá combinado. Aí você vai escolher o que você quer. Ah, essa aqui eu adoro. Todas as mulheres vão ter os mesmos sintomas durante a menopausa. Não, isso é mito, né? Cada pessoa é única, cada uma tem uma história de um período que ela menstruou, como que foram os ciclos dela. Você tem receptores para o estrógeno em locais diferentes. Quando você tem mais receptores nos vasos sanguíneos, por exemplo, você tem mais esses efeitos vasomotores, que é o calorão, que não dá em todas as mulheres. E eu já perdi até a conta da descrição de tantos sintomas São que vários, falaram, né? que eu já até me perdi. 100, cento e tantos, não sei quanto, são várias coisas, e tem coisas que você não vai externalizar, igual, por exemplo, existem sintomas que você não está vendo, mas que estão acontecendo dentro de você. Então, não existe isso, uma menopausa totalmente sem nenhum sintoma assintomático. A Ana tá com uma névoa, que tá uma coisa de louco. Ih, às vezes esquece tudo. Vamos lá, próximo. A menopausa afeta a saúde óssea e pode aumentar o risco de osteoporose? Falei certo? Sim, osteoporose. A gente tem... a osteopenia é uma perda menor da massa óssea e a osteoporose é quando os ossos já estão bem porosos e isso vai acontecendo e é gravíssimo. Isso, olha, é um assunto que ninguém dá pelotas para isso, ninguém dá bola nenhuma para isso, porque não é nada sexy ficar falando de osteoporose, de osso, ninguém quer saber de osso, que não está nem vendo o osso. Mas, se você for avaliar nas estatísticas, o número de pessoas que estão com osteoporose e com fraturas, principalmente fraturas de quadril, e que levam à morte, é muito grande. Então, e gera uma imobilidade, uma qualidade de vida muito baixa a pessoa que tem essas fraturas. Então, é uma coisa preocupante e que tem como reverter com a tal da musculação. Ah, a musculação também ajuda. Achei que fosse só suplementos. Não. O que acontece? Para você formar osso, o osso tem que ser estimulado. E esse estímulo vem da musculação. Quando o músculo que está aderido ao osso, e quanto os impactos, tudo ali gera essa necessidade. Assim como você cresce o músculo, o osso também vai falar, opa, nós temos que melhorar aqui, porque está tendo uma tensão aqui. Então, o estímulo é a musculação, e nós temos vários suplementos, além do cálcio, vitamina K, outros minerais, o próprio colágeno, porque é proteína que tem que ter, porque o arcabouço que está ali, a estrutura, a matriz que vai se mineralizar, é feita de colágeno, né? Que é uma proteína. Então, tem que ter todo esse suporte nutricional, a vitamina D, que vai trazer esse cálcio diretamente para o osso. A vitamina K, por exemplo, é fundamental. É muito perigoso mulheres que suplementam, por exemplo, com cálcio, mas não utilizam a vitamina K. E aí o risco é muito elevado desse cálcio mineralizar outras estruturas, inclusive vasos, ao invés de ir para onde ele tem que ir. E a vitamina K é que leva ela para lá, para o centro. Depois dos 40, é normal perder energia e vitalidade? Olha, na verdade, o que eu percebo é que você pode ter a mesma energia e vitalidade que você tem em qualquer momento. Você pode fazer as mesmas coisas. A gente nota que o que eu percebo claramente é que você demora mais para se recuperar. E a gente tem que estar muito atento a isso. Então, a recuperação, às vezes, de uma doença, a recuperação de uma musculação, você tem que ter os repousos para que você consiga recuperar. Os atletas mais novos, né, que têm mais energia, mitocôndrias e tal. Com o passar dos anos, se você não se cuidar, o que vai acontecer é essa baixa de vitalidade. Mas se você conseguir manter, baseado na atividade física, todos esses pilares que nós comentamos aqui, você poderá ter energia e vitalidade. E o risco de doenças cardiovasculares aumenta? Sim. Aumenta, né? Sim. Suplementos são a solução para uma alimentação deficiente? Um parêntese aí para esse suplemento, que eu acho que é um posicionamento muito importante. Muitas pessoas ficam perguntando, você é contra ou a favor de suplemento? Então, vamos colocar as coisas em seus devidos lugares. O próprio nome suplemento já diz, suplemento ele
complementa alguma coisa. Então, o suplemento é a cereja do bolo. Eu me suplemento, mas de suplementos de coisas que eu preciso. Você faz um exame de sangue, identifica em que níveis está a sua vitamina D. E aí, se for necessário, você vai suplementar para aumentar até o nível que você quer e vai olhar no exame que vai chegar nesse valor e daí você vai ter uma dose de manutenção. Então, a suplementação é baseado em deficiências específicas de cada pessoa. Existem alguns suplementos que são genéricos, que você percebe, igual, por exemplo, o ômega seria um exemplo, o magnésio, que praticamente 100% das pessoas têm deficiência disso. E tem outros que não é obrigatório, vai depender do ajuste da alimentação. Mas a base, o que sustenta tudo é o que você come, é a alimentação. O suplemento vem para complementar alguma deficiência. Até porque existem pessoas, e isso nunca é falado, esse negócio de é a favor, é contra. Existe uma pessoa que, às vezes, ela tem uma dificuldade de absorção de alguma vitamina, especificamente. Isso pode ser até uma questão genética, ela precisa, ela tem necessidade de um aporte maior de uma determinada vitamina. Existem até testes genéticos que você pode identificar. E aí, você precisa lidar com essa pessoa de uma maneira diferente. Ela vai precisar. Então, não existe isso, que só com o alimento, para essa pessoa específica, vai ser insuficiente só a alimentação. Então, a gente tem que fazer as coisas hoje baseado na individualidade e ter muito cuidado nessa coisa do 8 ou 80. Eu acho que suplementar, sim, o que é necessário, o que você identificou através ou de exame ou através de um profissional que identificou. Através de sinais e sintomas, ele consegue também identificar alguma carência nutricional. Você ajusta a alimentação, não melhora, às vezes você entra com um suplemento. Bom, ela ganhou o presente misterioso. Ganhou o presente misterioso. Olha, gente, o que é isso? É um presentinho mimo. Olha, é a caneca. Olha, já estou até usando a minha. Obrigada. Que bom. Olha, Mas nossos não sabia, viu? Viu? Tá vendo? Para ela foi misterioso. Nossos agradecimentos para a Certipro Global, que conecta, né, o seu diploma ao seu futuro. Clínica Learte, Terpensense, são parceiros nossos aqui. Tá? Inscrevam-se sempre aqui no canal. Estou sempre pedindo, envie esse episódio para quem você acha que precisa escutar essas maravilhas aqui que a Carla está falando pra gente. Carla, obrigada. Foi ótimo esse bate-papo. Acho que, como a Tice falou, caiu. Aquela história do anjo, no início. Que você falou. É, a mulher de 40, quase 48, que eu faço 48 em fevereiro. Então, estou passando aí por todas enfrentando esses monstrinhos que a gente acha que são, né? E tentando me preparar para um envelhecimento saudável. Obrigada. Parabéns pelo teu trabalho. E, assim, quero você lá no Conversas Maduras com a gente. Muito obrigada, Carla, pela participação. Eu também confesso que me tocou muito aquele post, porque aquela coisa de carreira e tudo, eu aos 43 descobri isso aqui, né? Descobri trabalhar com a Ana, descobri tanta coisa legal na minha vida que eu não troco os meus 43 pelos meus 30 anos. Porque eu sou muito mais segura agora, eu sou muito mais feliz agora. E é isso, eu me descobri agora, sabe? Isso aqui é novo para mim, é onde eu tô feliz. Trabalhar com a Ana também, na Certipro Global. Entendeu? Então, isso me tocou de verdade. Então, muito obrigada. Por essa entrevista bem legal. E também queria aproveitar que, como a gente fala sempre sobre o nosso podcast é sobre dores, né? Dores e delícias da vida do imigrante, eu queria falar uma coisa importante para mim. Há pouco tempo atrás, sobre dores, né, do imigrante, a gente fala muito sobre a vida do imigrante, que é você perder uma pessoa e não poder se despedir dessa pessoa. E
um tempo atrás, eu perdi uma pessoa muito especial na minha vida e não pude estar com ele nos últimos dias. E isso faz parte da vida do imigrante, que é você não poder se despedir, né, daquela pessoa que você ama muito. Então, eu queria deixar aqui a minha homenagem ao meu sogro, que, apesar de eu não estar mais casada com o Rafael, juridicamente falando... Sogro e sogra é para É sempre. para sempre, mas ele foi mais que um sogro para mim, ele foi um pai, e eu tive a oportunidade de me despedir por vídeo, né? Mas consegui dizer o quanto eu sou apaixonada por ele, quanto eu amo. E aí eu quero deixar isso aqui registrado, o meu amor incondicional pelo meu sogro, que se foi e que só fez bem na minha vida. Muito obrigada, tio Narciso. Obrigada, gente. Olha, bom Natal para todo mundo. Feliz 2025, Carla, Tícia. E nos vemos no próximo episódio, já em 2025. É isso aí. Beijo. Beijo. Beijo, tchau. Chama-me a